No mercado competitivo, onde se costuma dizer que tempo é dinheiro, a palavra de ordem é otimização dos processos de trabalho. Produzir mais com qualidade e sem desperdício faz toda a diferença na hora de avaliar o lucro. E hoje nós vamos conhecer uma empresa que se inspirou nos bons exemplos vistos no passado. O próprio nome da Madecril já era pertinente a dois produtos básicos que a Madecril trabalhava, madeira e acrílico. É um nome parece bastante lógico, bastante comum, e a junção desses dois nomes criou-se então a ideia de que se trabalhava com madeira e se trabalhava com acrílico. Num momento da empresa, diminuiu o volume da madeira e continuamos mais no ramo de acrílico, que se mostrou um mercado muito mais promissor, um mercado que agregava mais tipos de trabalho, abria um leque muito maior de clientes e de trabalho. E nesses 20 anos que nós estamos trabalhando, nós percebemos que justamente o acrílico é o que se despontou dentre os dois nomes. Só que já era Madecril, madeira e acrílico, então o nosso nome já estava conhecido, se tornou marca registrada, então resolvemos não mudar. Ficou madeira e acrílico, Madecril, mas com foco principal no acrílico. Antes de fundar a Madecril, o René e seu pai, Daltro Santos, trabalharam numa grande empresa aeronáutica e aplicaram no novo negócio todo o conhecimento sobre gerenciamento e organização da empresa, principalmente na área de produção. A questão do acrílico, ele demanda um tipo de trabalho, uma metodologia de trabalho diferenciada. Embora ele seja muito parecido com a madeira, muito parecido com a marcenaria de uma forma geral, ele demanda pequenos procedimentos que fazem toda a diferença no acabamento, no resultado final da peça. E isso a gente trouxe dessa grande empresa de aviação onde nós trabalhávamos. O que a gente fez? Agrupou todos esses procedimentos de trabalho, fazendo com que eles convergessem para uma única informação. Essa informação não é transmitida de forma verbal. Ela é transmitida de forma escrita, que é uma forma segura. A forma escrita te dá uma garantia de que aquilo que está pedido está sendo executado. Então, a gente faz uma ordem de serviço que é comparada à antiga OF dessa outra empresa que nós trabalhávamos. Então, o que era uma ordem de fabricação tornou-se aqui para nós uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço é descrita o nome do cliente, o tipo de matéria-prima que vai ser usado, a quantidade de peças que serão executadas e quais os processos de fabricação. Então, se tem corte mecânico, se tem corte laser, se tem serigrafia, se tem uma gravação, se tem adesivo por impressão digital, se tem adesivo por recorte, que é a plotter. Então, todos esses procedimentos são agrupados numa única ordem de serviço. Essa ordem de serviço ela é grafada num quadro, onde é estipulado o tipo de prioridade, se ele tem uma prioridade que é muito urgente em função da necessidade do cliente, se é uma prioridade normal ou se é mediana. Nesse procedimento, nós fazemos com que a produção, de um modo visual, tenha o entendimento do que deve ser feito primeiro e o que pode ser deixado para depois. E a matéria-prima que sai do local onde ela está armazenada até chegar no ponto de peça pronta, ela passa por todos esses procedimentos com a ordem de serviço acompanhando e o funcionário fazendo a modificação no quadro para que essa informação visual esteja apta para leitura dos outros funcionários também. Os benefícios de se ter um processo de trabalho afinado são muitos. Vai desde economia de material, cumprimento de prazos, lucratividade e muito mais. Além de tudo isso, o empresário aponta outro benefício que se consegue ao organizar a empresa. Na verdade, essa organização é muito mais do que parece, porque ela não só nos ajuda a economizar material,
porque o material não é cortado de forma errada, nos ajuda na produtividade, porque o funcionário sabe o que tem que fazer, não é necessário que fique se perguntando para o superior o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que deve esperar, o que não deve esperar. Então a produtividade a gente ganha muito em tempo, ganha em qualidade, e um ganho que aparentemente não está descrito nessa metodologia, mas é até evitar acidentes, porque uma peça que faz um procedimento errado no momento que não é adequado pode inclusive haver uma geração de acidentes. E isso, a organização evita inclusive a incidência de acidentes, que nós estamos já há um bom tempo, graças a Deus, sem nenhum registro de acidentes, em função da organização e da metodologia de trabalho e também do conhecimento funcional dos nossos colaboradores, né? Neste processo de otimização e organização, uma participação é especial. O colaborador pode passar informações que serão muito úteis na execução de todo o método de trabalho. A questão de ter vindo de uma grande empresa proporciona a possibilidade de você ver tudo macro. Todas as informações que nos vêm dos nossos colaboradores podem ser avaliadas de forma administrativa, levando em conta desde a aquisição da matéria-prima até passando por um posicionamento de máquina, uma mudança de processo, mas a visão é de matéria-prima em chegada em estoque e peça pronta à disposição do cliente. Toda essa visão ela foi otimizada em função de virmos de uma grande empresa. Quando fazemos a adaptação desse processo dentro de uma pequena empresa, é muito importante que nós tenhamos o retorno do nosso colaborador a ponto de saber qual é para ele a colocação de uma máquina, o procedimento qual deve ser, a colocação da matéria-prima em função da máquina onde ela vai ser utilizada. Então todas essas informações são utilizadas para a melhoria do processo. E é importantíssimo que essa conversa tenha um teor quase que familiar, porque os nossos colaboradores não são conhecidos por números, eles são conhecidos como pessoas. Desde uma coisa que parece bastante simples, mas no início da nossa jornada de trabalho temos um culto pela manhã, onde há uma reunião, um bate-papo inicial antes de começarmos o nosso trabalho. E aí sim partimos então como uma família, mas como colaboradores visando atender bem o nosso cliente. O resultado final passa de ouvir os nossos colaboradores, traçar a estratégia de fabricação e chegar no cliente com um produto apresentável, no prazo que ele precisa, com o preço que ele precisa, mas tudo isso é uma ideia adaptada de um lugar grande que nós viemos, adaptado para a nossa realidade, que é uma micro realidade, mas um sistema total funcionando no geral.